A gente tem o argumento da crueldade dos maus tratos e a gente tem também o argumento da biossegurança no sentido de que existe uma doença, uma zoonose presente entre os jumentos que se chama mormo, que é uma zoonose grave, né? Vocês sabem, porque vocês têm experiência com cavalo, é uma zoonose que acomete também os cavalos. Não tem cura, é transmissível para humano, lógico, né? Uma zoonose. A taxa de letalidade para humanos é de 95%. A gente teve casos de mormo, no caso de canudos, né? Foram 8 animais positivos para mormo, tanto que as normas do mapa determinam que o animal seja morto e a carcaça seja incinerada. Tem todo um protocolo sanitário diante da gravidade da doença, né? Mas o Rui Costa, né? Enfim, o governo da Bahia no geral, mas a DAB e todos os envolvidos estão fazendo vista grossa para a questão do morro, tá? Porque, inclusive, a CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, publicou um alerta epidemiológico ano passado, dizendo da existência de casos de mormo na Bahia. E a gente sabe que tem casos de mormo em Sergipe, em Tocantins, em Goiás, né? A gente tem outros estados com mormo. Mas o que a gente ouve da outra parte, né, do mapa, da DAB, de outros atores, é que, não, mas não tem, são poucos casos, eles estão exagerando, eles falam que a gente está exagerando, né? Mas, né, a Covid virou o que virou sem ninguém esperar, né? E foi justamente de uma interação aí inadequada com animais silvestres, né, uma exploração dos animais. Então, a gente tem esse risco de biossegurança, a gente vem batendo forte nessa tecla, porque é sim uma ameaça, né, real e grave, não só para os jumentos, mas para os humanos e para os cavalos, né? Claro, nós aqui, nós também somos defensores dos cavalos, mas nós sabemos que os cavalos são muito mais explorados, né, no Brasil e no mundo, tanto em quantidade de indivíduos quanto em valores, né? Se a gente olhar da ótica deles, do ponto de vista econômico, a gente tem aí um risco para a própria a exploração, a gente vai dizer, mas para o próprio negócio envolvendo os cavalos, né? E a gente tem casos aí, a Patrícia saberia falar melhor sobre isso, mas a gente tem casos, por exemplo, agora eu não lembro se foi a Alemanha que proibiu a importação da Austrália ou vice-versa, mas países sérios, eles fazem isso, né? Quando tem um risco ali de alguma zoonose, de alguma doença, eles simplesmente interrompem as importações, né? Aqui não, aqui no meio da Covid, no meio do mormo, no meio de todas as irregularidades que a Gislane já bem pontuou, as exportações continuaram normalmente. Tem uma coisa muito intrigante que são os portos, né? A gente não consegue informação sobre os portos. A gente foi, né, Gislane, eu, você e a Joyce, a gente foi na Polícia Federal em Salvador. A gente já foi em tudo quanto é lugar, viu, gente? Se tiver algum lugar que a gente não foi, vai ser assim, a gente vai falar, nossa, realmente a gente não foi nesse lugar. A gente vai lembrando tudo que a gente já fez nesses anos. A gente foi na Polícia Federal, a Patrícia já tentou, de várias formas, também descobrir, por meio de documentos oficiais, inclusive um inquérito no Ministério Público Federal, em Salvador, que foi recentemente arquivado. Esse dia eu fiquei assim, vocês sabem, né? A gente se envolve emocionalmente. Eu estava sentando para almoçar, eu tive uma síncope, porque eu vi que o inquérito foi arquivado com uma série de questões para serem apuradas, né? A gente tinha dado para a Procuradora Federal uma série de perguntas para serem feitas para diversos órgãos envolvidos, né? E ela não encaminhou as perguntas, encaminhou para o mapa, para a DAB, que falam sempre a mesma coisa, e para mais algum ou outro. E simplesmente arquivou, né? Aí a gente já fez o recurso, está esperando o julgamento em Brasília. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesse inquérito veio uma informação dizendo que não sai nenhuma pele de jumento dos portos da Bahia, do Porto de Salvador, né? Sendo que a gente tem informações no sentido contrário, até porque seria mais lógico. Se todo o negócio acontece na Bahia, vai sair do Porto de Salvador. Não vai sair do Porto do Pará, do Porto do Rio Grande do Sul, nem do Porto de Santos, por exemplo, né? Então, assim, essa questão da saída da pele
né, do Brasil. Os containers são um mistério, ninguém sabe o que tem dentro. A fiscalização é feita supostamente pelo mapa dentro do porto, né? Não foi arquivado ainda, Dani. A procuradora mandou arquivar, mas a gente recorreu e está agora em Brasília, né? Vamos ver se Brasília vai manter ou não essa decisão. Então, isso é um mistério, né? Existem estudos, inclusive estudos da Inglaterra, no sentido de que o comércio de pele de jumentos está associado ao tráfico de animais silvestres, né? Isso tudo, assim, super nebuloso, né? Mas o fato é que tem muita coisa aí que a gente nem consegue acessar nessa história, né? Então, eu queria só chamar a atenção para esses pontos que são pontos importantes também, que é a questão da biossegurança, a questão econômica, né? A gente vem batendo nessa tecla. A Gislane mencionou que a nossa liminar foi suspensa pelo TRF da primeira região em Brasília, pelo então vice-presidente, que hoje é o ministro do STF, o Cássio Nunes Marques, né? E nós soubemos, na época, por fontes lá fidedignas, que o Cássio Nunes Marques obedeceu uma ordem direta do Bolsonaro para suspender a nossa liminar. Né? Então, é até intrigante, porque é uma coisa que tem muitos interesses poderosos por trás, mas, pelo que a gente consegue ter acesso, não é uma atividade lucrativa para o Brasil, né? É uma atividade lucrativa para os comerciantes chineses, tanto é que eles dizimaram os jumentos do mundo inteiro. Não é só no Brasil que isso acontece. Também é importante a gente falar. Né? Isso começou na China, acabaram com os jumentos da China e começaram a expandir as fronteiras. Então, o resto da Ásia, África, né? E vieram para a América Latina. Não é só no Brasil que está acontecendo isso no Peru, na Colômbia, no México, e talvez, acho que no Chile, tem mais alguns países, né? Então, eles vão acabar com os jumentos do mundo inteiro, né? Então, Yuri, eles deixa eu ganham... te fazer uma Pode pergunta. falar, faça. Nesses outros países, por exemplo, aqui da América Latina, também está correndo risco de extinção tão iminente quanto aqui? Olha, Não eu particularmente não tenho esses dados assim tão precisos quanto a gente tem aqui do Brasil, tá? Uhum. Mas eu acredito que sim. Por quê? Porque isso é uma tendência mundial. Porque é uma atividade extrativista. Não é como... Eles até argumentam isso nos processos. Não é uma atividade como a cadeia bovina, suína, que você tem uma criação, uma produção, e aí o número de animais só aumenta. O jumento é o contrário. Ninguém cria. Né? Existe só uma atividade extrativista predatória que pega os jumentos que já existem, matam e acabou. Né? Então, a tendência é essa, tanto que houve uma diminuição bárbara na China e houve no mundo inteiro. Tem vários estudos sobre isso. Né? Então, como a professora Sônia está dizendo, é uma atividade lucrativa, claro, para meia dúzia de empresários chineses. Né? Tem 3 abatedouros no Brasil, os 3 estão na Bahia, que são autorizados pelo mapa a abater jumentos, sendo que um deles não está funcionando mais, que é o de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Hoje só funciona o de Amargosa e o de Tapetinho, né? Então vejam, e eles falam nas ações, os milhares de empregos, né? O fato é que ninguém está preocupado, como a Gislane falou, ninguém está preocupado com acidente em estrada, ninguém está, porque não tem política pública, ninguém está preocupado com emprego, certo? Nós estamos, de novo, num período de recessão econômica, de alta de desemprego, alta de inflação, né? A gente está vivendo de novo o caos, né? Então, o governo não está preocupado com emprego, né? Mas aí, para justificar a suspensão da nossa liminar e a manutenção dessa atividade bizarra, porque é bizarro, eu sempre uso a palavra medieval, né? Porque, gente, eu e a Gislane fomos para Itapetinga, né? A gente viu, a Patrícia morou em Canudos alguns meses, então a gente viu, não é só que a gente acha, a gente viu foto, não, a gente viu, né? Agora, nos casos que a Gislane mencionou de Itatinga e Paulo Afonso, eu e a Gislane pessoalmente não vimos, mas nós temos pessoas locais, a Stephanie, por exemplo, da ONG de Paulo Afonso, ela viu, né? E mandou, e ó, a gente tem foto, vídeo e tudo. Itatinga, a mesma coisa. Os animais não têm água, não tem comida, não tem, obviamente, não tem veterinário.
A gente viu vários animais doentes, amarrados, um filhotinho, nesse caso de Paulo Afonso, um filhote amarrado com uma corda desse tamanho, ele nem conseguia se mexer, embaixo do sol, não tem abrigo de sol e chuva, vários doentes machucados. Quando a gente chegou, lembra, Gislane, em Itapetinga, tinham vários mortos, vários morrendo, e a gente ainda foi totalmente, na época, eu nem sabia o que era morno, isso foi em 2018. E a gente foi assim, né? Chegando perto do jumento, o jumento tudo com secreção. Depois eu falei, nossa, será que eu peguei morno? Hoje a gente já sabe, mas era um cenário de horror. Né? E tudo isso para quê? Para produzir esse... Oi? As montanhas com os cadáveres do urubu sobrevoando todo o local. Nesse caso de Itapetinga tinha jumento no rio, né? Carcaças no rio. Então, assim, é uma coisa... É surreal. É surreal. E tudo isso com o aval do governo federal e do governo estadual, certo? E também das vistas grossas dos governos municipais, do Ministério Público, de todo mundo, viu, gente? A verdade é essa, né? Porque, como a Gislane falou, ela entrou na época, eu nem estava, ela entrou com representação em Miguel Calmon, depois em Amargosa, entendeu? Todos esses casos e cidades teve representação, então o Ministério Público sempre soube, né? Essa própria procuradora federal, não sei o que passa na cabeça dela. Então, assim, existe aí uma omissão, né, do poder público. A gente vai falando de tanta coisa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa só que eu queria frisar, mas acho que é isso, a questão da biossegurança, a questão econômica. Sim, só para finalizar. Então, é uma atividade que não traz lucro para o Brasil, que não gera empregos, né, ao contrário do que eles falam. Até a gente, em um dos processos, a gente teve acesso a notas fiscais dos abatedouros, e eles abatem outros animais, inclusive. Isso a gente argumenta desde o início, porque eles falam, mas vamos fechar o abatedouro, vamos perder empregos e perder a economia. Né? O Cássio Nunes suspendeu a liminar, dizendo que a economia do município de Amargosa estava impactada. Não tinha um documento comprovando. Sendo que a própria lei exige que haja comprovação dessa argumentação para você ter uma suspensão em SLAT pela presidência do tribunal. Né? A ilegalidade também reina em todo esse processo. Né? A gente analisou as notas fiscais, e as notas fiscais têm lá abate de cavalo, abate de boi, abate de outras espécies de animais. Então, eles não sobrevivem do abate de jumento. Né? Então é isso. É uma atividade predatória, extrativista, que só traz risco para o Brasil, risco para nossa, inclusive para a imagem do agronegócio maravilhoso, do agropop. É mais um escândalo, né? E tá todo mundo dando ok para isso. Então, por isso que a gente gosta de mostrar a realidade, mostrar o que está acontecendo, né? É mais uma barbaridade do Brasil, que a gente tem várias, né? Mas essa é mais uma. A troco de nada, a troco de vender uma substância, um produto, como a Gislane falou, que é um produto, uma iguaria, é uma coisa para uma minoria também lá da China. Porque a Patrícia já pesquisou, vocês podem colocar no Google, no site da Amazon, quanto custa uma caixinha desse tamanho de gel. Né? São milhares de dólares. Então é um negócio que poucos chineses milionários vão ter acesso, ainda por cima é isso. Não é que você está produzindo uma cura de uma doença que vai salvar uma série de pessoas, né? Um capricho, né? Exatamente, é um capricho, é um luxo, né? Eu ia falar mais alguma, que tem muita coisa para falar. Audiência 27. Deixa eu só ver se eu lembro. Fala aí, Gislane. Deixa eu só ver se eu lembro o que eu ia falar. Gente, eu tô ficando com taquicardia de tanta tragédia que eu tô ouvindo. Para falar da audiência, dia 27 do 10. De manhã, nós temos audiência pública com a Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia e com a Comissão de Saúde Pública. Então, eu quero o apoio de todo mundo para assistir essa audiência, para falar nessa audiência, para interagir, para divulgar depois o vídeo da audiência. A gente precisa que vocês divulguem, porque é uma audiência importante feita na Assembleia, na ALPA, onde estarão vários deputados. E, importante, ela é Comissão do Meio Ambiente com Comissão de Saúde Pública. Porque é preciso colocar o dedo nessa questão do morro. Mas ela foi adiada? Se o argumento do meio ambiente eles estão pisoteando, eu quero ver pisotear
esse argumento do mormo, que pode até, não estou dizendo que matar, mas que pode até matar pessoas, que pode matar vários, e que pode gerar uma próxima pandemia. Gisla, vocês estão me ouvindo ainda? Tá. Gisla, a Patrícia soube agora há pouco, no fim da tarde, que não vai mais ser agora, dia 27. Eles vão adiar, estão perguntando se pode ser dia 17/11. Ela não teve tempo de passar para todo mundo por causa da história lá que ela tá com problema pessoal, né? Tá no interior. Não é mais, Tânia. Quando vocês souberem a data, fala com a gente que a gente publica. Então, a gente tem que pedir para eles adiantarem a informação para a gente aproveitar esse momento de divulgação. Tá. Deixa eu aproveitar os últimos minutos para falar a última coisa, que também é uma coisa que eu venho tentando, mas sem sucesso. De repente, alguma de vocês, ou alguém que está assistindo, consegue ajudar. A gente vem tentando o apoio de alguma celebridade, tá? Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, como a Xuxa, que eu mandei vários e-mails e ninguém nunca me respondeu, eu acredito que ela, que agora está nessa onda do veganismo e tal, ela tem muitos seguidores, seria uma pessoa importante, por exemplo, né? Uma outra pessoa que eu venho tentando, também sem sucesso, é o Bruno Galhaço, né? Então, se vocês puderem chegar a alguém que tivesse interesse, porque o que eu venho também percebendo é que esse assunto dos jumentos, ele gera pouco interesse, né? Então, seria interessante se alguém pudesse ajudar nesse aspecto, né? Pondo alguma celebridade para nos ajudar. Então, eu vou parar por aqui de plástico, eu falo até amanhã. Se vocês querem fazer alguma consultação, se alguém tem alguma pergunta. A fala dele é ótima, né? Pode falar até amanhã. Tem que continuar falando, gente. Tem que continuar falando sobre isso. Considerando que é um problema que envolve exportação, que que atinge vários países e tal, vocês já consideraram, às vezes, acionar algum organismo internacional? Já fizemos. Fizeram também? E não deu nada. Organismo internacional, e a gente tentou também ONGs de fora. Aí, isso também é importante. Os ativistas brasileiros que tiverem contato com as ONGs internacionais, nos troquem essa informação, porque a gente já conseguiu acionar algumas, a gente precisa conseguir acionar mais. E a gente precisa que você, principalmente do interior de todo o Nordeste e do interior da Bahia, que denuncie. Com vocês encontrarem muitos jumentos juntos. Mais de um. Se você encontrar até um, vocês suspeitarem daquela situação daquele jumento, perceber que não tem um guardião que goste dele, se vocês perceberem algo estranho, se vocês olharem um caminhão passando cheio de jumentos, tire foto da placa e nos mande. Eu vou dar aqui as redes sociais da frente, se o souber de cor rapidinho aqui, ó. No Instagram da frente. Frente de Defesa dos Jumentos. Frente de Defesa dos Jumentos, no Instagram. Twitter, Frente Jumento. Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, é a nossa página no Facebook. Meu telefone, pode mandar, é o WhatsApp, pode mandar foto, mande tudo, porque cada denúncia pra gente é importante, porque a gente vai no local sempre que pode, e a gente sempre denuncia, e a gente sempre faz essa correlação do crime, infelizmente. Então, 71, que é Salvador, 99198-2385. 7199198-2385. Repetir, Instagram, Frente de Defesa de Jumentos, Twitter, Frente Jumentos, e a página do Face, Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Denuncie. Você que está no interior, se você está olhando muitos jumentos juntos, desconfie. Desconfie. Procure saber. Se você perceber algo muito errado, nos mande foto do local, com a localização exata. Se estiver passando o jumento em caminhão, tire foto da placa e nos mande. Se você souber tudo que for suspeito em relação ao jumento, nos mande. Porque os maus tratos animais é crime, continua sendo crime. Está lá no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Inclusive, a Lei de Crimes Ambientais, ela pune não só o que está maltratando diretamente, como todos os envolvidos. Esse é um benefício que essa lei trouxe para o meio ambiente, porque do poder maior ao poder menor e aos intermediários, todos têm que pagar pelo crime de maus tratos animais, crime ambiental, no caso a gente está falando do crime contra os jumentos. Então, por favor, denuncie, nos mande, que a gente sabe que providência tomar. Com certeza, gente. Eu
Eu não tenho nem pergunta. Eu tô assim, eu tô tão assustada com tudo que vocês falaram. É só assim, realmente tudo que vocês souberem que a gente, tanto como ativistas, como advogadas, todo mundo que está assistindo a live, puder fazer, se vocês quiserem até mandar por escrito para a gente, pode mandar para a Dani, que a gente pode até fazer um post colocando o que vocês precisam para a gente divulgar e pedir isso, porque eu tô sem palavras, é isso. Eu tô muito chateada. É muito trágico. Realmente é lamentável, mas esse descaso, né, no Brasil com relação à vida dos animais. Sim, e é triste, né, porque as justificativas que eles apresentam, né, conforme exposto aqui pelos doutores, não tem fundamento. Então, na verdade, pode falar. Eu só queria complementar que, na verdade, eles estão se abraçando uma certeza de impunidade. O que existe nesses estabelecimentos é certeza de impunidade. Então, mas acontece que tudo vem uma hora, a verdade chega, uma hora a justiça é feita, e uma hora essa certeza de impunidade cai. Porque todo mundo aqui que luta pelos direitos dos animais sabe que no primeiro momento há uma resistência, no segundo momento há um avanço, no terceiro momento eles conseguem se organizar, mas no quarto momento a gente vence. Porque a característica maior do protetor de animal é não desistir. Então, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir de lutar contra o abate de jumento, nós vamos ganhar. E nós vamos acabar com essa impunidade de vocês. É o recado. Isso aí. E assim, né, essa sensação de impunidade acaba que é resguardada, né, pelo próprio governo, né, pela própria administração pública. E é o que, de fato, dá força para eles continuarem fazendo, né? E é o que você falou, assim, que as pessoas não deixem de denunciar, né? Caso eles vejam algo suspeito, se eles acham que está tendo a criação ali para esse fim, né? Que as pessoas não deixem de denunciar, especialmente tendo aí o telefone, tendo o Instagram, porque igual você colocou, né? Cada denúncia ela é importante, né? E ela vai mostrar que, de fato, a argumentação deles é vazia, né? É em vão. Então, essa simples exploração para um conforto de exportação, né? Porque, assim, a gente não vê outra justificativa, né? Não tem nenhuma outra justificativa que poderia permitir isso. Então, igual o doutor Yuri colocou super bem, né? Uma atividade extrativista. Então, assim, não tem justificativa. Não tem justificativa nenhuma. Esse abate de jumentos rompeu qualquer limite de moralidade, é imoral. Porque, olha só, na questão de quando a zoonose vinha com o abate de cães, que eles chamam de sacrifício, mas é abate de cão e gato, eles diziam que era para controle de raiva. No caso dos jumentos, a atividade de abate de jumentos era uma zoonose. Então, ela extrapolou qualquer limite do raciocínio, do razoável, do legal, do moral. Acho que nós vamos terminar, porque é uma palavra para esse abate de jumentos, não existe no dicionário. Sim, e além de toda a questão também da ciência animal, pensar no jumento, eu estava aqui refletindo, toda a parte histórica do jumento, jumentinho, a gente vê o jumento na Bíblia, a gente vai pensar a história do Brasil, a gente vai pensar em desbravar, né, o Brasil, os jumentos estavam ali com todo o seu trabalho, com esse valor cultural, histórico, de trabalho, quanto a gente deve aos jumentos. É o que eu já vi até na palestra do Yuri Moura, um pedaço de uma palestra, se você coloca isso, que eles são patrimônio cultural, que eles construíram o Nordeste nas costas deles. Não é isso? É isso, gente. A live está acabando com um sentimento de tristeza. Meu Deus do céu. É um momento mesmo, é um momento triste, porque a gente é inacreditável que seres humanos como nós estejam praticando coisas que nós, seres humanos, temos a capacidade de defender. Porque se a gente tem a capacidade de defender, de entender, esses que estão praticando esse crime, porque é crime, tem também, eles estão praticando o crime conscientemente, que eu acho que não assusta muito isso. E o que eu acho mais que em 2021
a gente está vivendo ainda com pessoas que não entenderam o valor da vida, com pessoas que não entenderam o valor do respeito, com pessoas que não entenderam que eles têm uma obrigação de cuidar de todas as espécies. Isso, e até assim, uma maneira de... Isso, até uma maneira assim. Então... É porque agora acabou a bateria do meu fone de ouvido. Mas só para comentar rapidinho, a professora Sônia comentou aí para cima que é ai, meu Deus, uma violação da lei de transparência, com certeza. Né? Inclusive, a gente já também oficiou mapa da meu Deus e o diabo, eu ia falar um palavrão, mas a gente não tem, né? A lei de acesso à informação é descumprida. Bom, se a própria Constituição é descumprida, logicamente. E tem uma outra pessoa aí que falou que já ouviu o argumento de que existe uma superpopulação de jumento. Se tiver... eu não sei, pois é. Eu não sei, esse argumento eu não conheço muito, mas pode ser que exista, porque eles usam esses argumentos todos esdrúxulos, né? Ah, não, tem muito jumento causando acidente em estrada, então vamos matar. Ah, não, porque o jumento não sei o que, esses todos que eu falei, né? E agora vão falar mais esse que tem uma superpopulação de jumento. Aí eu até pensei que aí só para você pegar um foto e replicar o jumento e falar a superpopulação e quem acredita nisso, né? Porque não existe. O próprio mas ela falou sobre essa questão da superpopulação de jumentos, que não existe. Ela não está aqui, mas se ela tivesse aqui, acho que ela falaria isso do estudo que foi feito. E que esses jumentos, na verdade, além de estarem reduzidos, vão ser extintos provavelmente no ano que vem. Os jumentos, eles usam a superpopulação para justificar porque estariam na pista. Não estão na pista, eles estão na área verde, no habitat natural deles. Então, assim, esse argumento de superpopulação de jumentos, além de não existir a superpopulação de jumentos, não existe nem jumentos, na verdade, tanto estrada é o mínimo que existe. Agora não existe mais, né? Porque já capturou mais. Então, assim, a superpopulação que tem hoje de jumento é a superpopulação de jumentos mortos que eles mataram. Existe, o IBGE faz estudos, né? Faz levantamentos e os números vêm caindo aí, de acordo com os levantamentos do IBGE. É só entrar no site do IBGE. Não tem superpopulação nenhuma. E essa história do atropelamento é o que eu falei, é falta de política pública com relação ao atropelamento de animais, porque a gente tem, eu li isso já tem uns anos, fiquei chocado, 475 milhões de animais por ano são mortos em acidentes nas estradas brasileiras, né? Então não é o jumento, é a falta de política pública, né, para que não tenha acidente nas estradas, envolvendo qualquer animal, né? Exato. Então é isso. E assim, a gente está tentando lutar o manejo também. É o manejo adequado, né? O cumprimento das leis de uma maneira adequada. E é o que a doutora falou também, porque às vezes, né, essa visão ainda, né, muito enraizada, antropocêntrica, de colocar ali, né, o desejo do homem na vontade, é uma permissão para eles fazerem aquilo da maneira que eles entendem. Assim, ela tocou num ponto super legal, que apesar da gente, a maioria das pessoas, né, porque infelizmente existe uma distinção, né, de amor ali, de cuidado em relação aos animais. Por exemplo, o cão, o gato, hoje o cavalo já está entrando e eles não conseguem transferir, né, assim, a maioria das pessoas essa visão, né, esse entendimento por um jumento, por exemplo. E ele sente tanto quanto, né, como foi falado aqui na maioria das vezes. E é o que a administração pública, por exemplo, faz a diferenciação. O cachorro que tem um tutor, ok ele tratar de leishmaniose. Um cachorro que está na rua, que não tem um tutor e vai para os cuidados da administração pública, não. A gente faz o extermínio desse bicho, porque a gente não vai fazer o manejo adequado, a gente não vai fazer o cuidado adequado. E aí ficam ali, né, os demais animais, né? Assim, e o maior exemplo aqui que a gente está vendo é o jumento. Eu confesso que eu não tinha noção da proporção do problema, né? Eu já conheci o problema e eu acredito que as demais pessoas aqui que estão assistindo também não tinham noção da proporção do problema e da ineficiência, né, da nossa administração no sentido de simplesmente fazer.
Então, assim, eu parabenizo vocês, né, assim, até em nome das meninas também, porque não é uma luta fácil, né, a doutora pontuou super bem, nós que lutamos pelos animais, a gente, de fato, tem que criar, né, lá do fundo uma resiliência, porque